Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós passamos 2 semanas, demos uma pausa no livro, então eu gostaria de dar só um passozinho atrás para refrescar a sua memória do que nós já vimos no livro. Lembra, a igreja de Corinto é a igreja mais problemática do Novo Testamento, uma igreja que está centrada em personalidades, é uma igreja dividida, ela não vê Paulo da maneira correta e a liderança cristã da maneira correta, é uma igreja que está envolvida em certa parte com imoralidade sexual, participa de cultos de ídolos, alguns têm relação sexual com prostitutas, eles estão com crises no casamento, não sabem muito bem como funciona essa questão do casamento. Na realidade, o que está acontecendo com essa igreja é que a cultura se tornou mais forte do que o Evangelho. Esse é o grande problema. Eles acham que a grande espiritualidade deles é que eles falam em línguas, eles usam o dom de línguas, enfim, eles têm uma espiritualidade toda errada, não está centrada em Cristo. Alguns já não creem na ressurreição dos mortos, obviamente já não creem na segunda vinda de Cristo, outros estão tomando Santa Ceia, ficando bêbados dentro da reunião, enquanto outros irmãos passam fome. Quer dizer, uma igreja assim que você chegasse, você fala, isso aqui é qualquer coisa menos uma igreja, mas Paulo sabe que tem um povo de Deus ali. Então Paulo entende que o problema central dessa igreja, o câncer desta igreja, é de fato que eles não têm uma cristologia correta, eles não têm uma consciência correta de quem é Cristo. Eles sabem quem é Cristo, eles sabem o que Cristo fez, mas eles não têm uma cristologia correta. Eles não veem Cristo como Senhor e Salvador. Por causa disso, todos esses problemas advêm na vida deles. Esse é o problema da religiosidade. Quando você simplesmente confessa com a sua boca que Cristo é o Senhor, ok, Ele é o Senhor, Ele é Deus e pronto. Mas como é que você vive a sua vida? Não, eu vivo a minha vida sem que isso tenha uma importância para mim, sem que de fato Cristo seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Então eu vivo uma vida totalmente errada, lá no meu trabalho, em casa, no estudo, eu vivo uma vida errada, mas dentro da igreja eu crio algumas máscaras. Então essa igreja tem esse grande problema, por isso que Paulo vai atingir o problema imediatamente. Paulo vai pregar o Evangelho para eles, confrontando o Evangelho com a sabedoria humana. Tudo que eles estão vivendo de errado tem em si um aspecto de sabedoria, de filosofia, da época, de uma psicologia da época que está norteando o pensamento deles. Então Paulo vai confrontar toda essa questão, todos esses problemas à luz do Evangelho. Então o apóstolo Paulo vai falar que o Evangelho é uma contradição da sabedoria humana. A sabedoria humana vai num caminho, o Evangelho vai em outro caminho. A sabedoria humana busca a glória humana e a vontade humana. O Evangelho busca a glória de Deus e a vontade de Deus. E aí no capítulo 1 ainda, Paulo vai falar da loucura de Deus, que eles estão dizendo que é loucura esse negócio de Jesus crucificado, é loucura isso daí, crer no Cristo crucificado. E Paulo vai falar, nós pregamos a Cristo crucificado, esse é o Evangelho. Então Paulo vai falar da loucura de Deus, um Messias crucificado. E depois Paulo vai falar da loucura de Deus dos crentes em Corinto. Primeiro, Cristo crucificado, isso é, Deus vai salvar o mundo Deus vai salvar os eleitos, colocando em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, a salvação, ok? Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Deus,
vence a morte, vence o pecado. Ele é o único que pode enfrentar o pecado de fato. A filosofia, a psicologia, a cultura, nada disso pode nos aproximar de Deus, apenas Cristo Jesus. E veja, Deus não está salvando pessoas especiais, veja vocês mesmos, Paulo vai dizer para eles, a loucura de Deus está salvando gente simples. Veja que dentro da igreja nós não temos muitos sábios, muitos poderosos, muitos ricos, diplomados. Não, Deus escolheu as coisas loucas. E aqui está um porquê nós vemos mais mulheres dentro da igreja do que homens. Não é porque as mulheres são mais sensíveis a Deus. O pecado não atingiu menos as mulheres. O salário do pecado é a morte. As mulheres estão tão mortas espiritualmente quanto os homens. Elas não são mais sensíveis a Deus do que os homens. Todos pecaram e banidos estão da presença gloriosa de Deus. É que as mulheres, as crianças, os órfãos, os rejeitados do mundo, e esse é o outro argumento de Paulo, a loucura de Deus é que Deus vai salvando essas pessoas que foram rejeitadas pelo mundo, essas pessoas rejeitadas pelo mundo. Deus vai salvar essas pessoas. Por isso que a gente vai ver dentro da igreja as pessoas que foram mais rejeitadas na sociedade, e as mulheres sempre foram mais rejeitadas do que os homens. Elas sempre sofreram mais opressão pelos séculos inteiros. Eu li inclusive um texto de uma citação aqui de um homem que era inimigo da igreja, e ele diz que na igreja só tinha escravos, miseráveis, ignorantes, brutos. E aí ele vai citar, depois no final da fila ele vai citar mulheres e crianças. Veja, as mulheres e crianças era o último do último. Então veja, Deus, Ele salva aquilo que o mundo despreza, aquilo que o mundo não quer, aquilo que o mundo vê que é loucura, aquilo que o mundo vê que não tem nenhum significado. Agora a gente está vendo uma revolução aí, né? Novamente, isso já aconteceu outras vezes, do feminismo e tudo, as mulheres tentando buscar o seu próprio valor, apesar disso não estar sendo feito da forma correta, da forma bíblica. Mas a mulher, pelos séculos e milênios, sempre foi um grupo da sociedade que sofreu demais, e as crianças também nesse mesmo grupo. E Deus está salvando essas pessoas, Deus está salvando aqueles que o mundo rejeita. E ele agora vai falar da sabedoria de Deus, e é o nosso texto de hoje, capítulo 2, versículo 6 ao 16. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o versículo 16, tá bom? Mas a gente vai até aonde a gente conseguir alcançar aqui na meditação, capítulo 2, versículo 6 ao 16. O texto é muito rico, assim, tem muita coisa aqui, mas eu quero ir naquilo que é mais aplicativo e central, explicando bem para você o texto. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois que são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É um texto muito grande, é um texto muito maravilhoso, irmãos. E o apóstolo Paulo começa no versículo 6: entretanto nós falamos da sabedoria, de sabedoria entre os que têm maturidade. Quem são os que têm maturidade? Lembra? Capítulo 2, versículo 4, Cristo, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Então, quando ele fala sabedoria de Deus aqui, obviamente no contexto, ele está falando de Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. O mundo acha que vai ser salvo através da filosofia, da ética, da moral, das boas obras, da religiosidade. O mundo acha que encontra salvação nisso, em que você se torne alguém melhor. Não, eu quero fazer uma melhor versão de mim mesmo, ok? Eu quero ser uma melhor versão de mim mesmo. Eu quero ser uma pessoa melhor. O Evangelho não é isso. Isso é espiritismo, isso é catolicismo, isso é budismo. Tem um monte, todas as mais de 11.000 religiões do mundo trabalham com essa ideia. O Evangelho não. O Evangelho trabalha com o próprio Deus entrando na vida do ser humano. O Deus verdadeiro entrando na história, derrotando o pecado naquela cruz, derrotando a morte na ressurreição, derrotando o diabo, o inferno, os demônios, morrendo e ressuscitando e dando o seu Espírito ao seu povo, para que o seu povo seja uma nova criação em Cristo Jesus. Então esse é o Evangelho. O Evangelho não melhora ninguém. O Evangelho é a transformação do povo de Deus na imagem de Deus, pelo poder de Deus. Amém? Esse é o Evangelho. Então o Evangelho não é menos do que isso. O Evangelho não é para fazer você alguém melhor, mas é para fazer você alguém igual a Cristo Jesus. Aqui estão os maduros. Por que ele fala de maduros? Porque em Cristo nós estamos completos. Em Cristo nós já temos tudo isso. Estamos num processo de transformação. Estamos num processo de santificação. Mas você foi salvo em Cristo Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida. E o Espírito de Deus está trabalhando em você. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 18: permitam que o Espírito Santo os encha. Veja, uma ação de Deus em você, mas é uma ação responsiva de Deus, a uma resposta que você dá a Deus. Você responde a Deus abrindo sua vida, buscando ao Senhor. Então, esses são os maduros, são aqueles que já receberam todas essas bênçãos de Deus e que estão caminhando em santificação junto a Cristo Jesus. Não existe aqui uma escala, ok? De cristãos que são carnais e que são maduros. Não. Isso é uma teologia falsa, isso é errado, isso é uma compreensão errada, inclusive, desse texto. Isso teve o seu antigo, né? Já teve uma ideia que se difundiu muito, né? Existem os super cristãos, existem classes dentro de cristãos, existem pessoas que têm mais acesso a Deus. Deus ouve a oração mais de alguns do que de outros. Isso é tudo errado. Isso aqui está tudo errado, essa ideia. Todo mundo tem o mesmo acesso a Deus e todo mundo vai ao Pai por Cristo. Então ninguém tem um acesso especial a Deus. Não existe uma oração que chega a Deus e a outra não. Se ela é feita em Cristo Jesus, por um eleito, por um salvo, acabou. Ninguém tem um acesso preferencial a Deus. Não. Todo mundo que vai a Cristo vai por um único meio,
pelo sangue de Jesus. Então não existe um super espiritual aqui, ok? Existem funções dentro da igreja, pastores, mestres, apóstolos, enfim, existem aí funções dentro da igreja, ok? Mas não existe aqui um acesso a Deus preferencial de um em detrimento do outro. Não, os ministérios foram dados para servir a igreja. Então os maduros aqui são os salvos em Cristo Jesus. Mas ele diz, entretanto, falamos da sabedoria de Cristo entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria deste mundo, ou desta era, dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. E aí, então, Paulo está falando dessa era, os poderosos da sabedoria desta era e dos poderosos dessa era. Essa ideia de era, que aion é a palavra grega aqui, quer dizer os milênios, os séculos, desde que tudo se formou. A ideia do nosso texto é a partir da queda aqui. Tudo aquilo que o homem fez a partir da queda, essa sabedoria, esse desenvolvimento intelectual, tudo isso, apesar de ter uma mão de Deus em tudo isso, de ter uma semelhança a Deus, porque o ser humano, ele expressa uma semelhança a Deus, está quebrada, está ruída, está falida, mas ainda há uma semelhança a Deus. Por exemplo, a organização, a inteligência, a capacidade de criação, tudo isso é uma semelhança a Deus, ok? Mas o pecado contamina isso. Tem até um filme agora que foi lançado, deve chegar no Brasil daqui a um tempo, do homem que criou a bomba atômica. Ele era um físico, era um químico, alguma coisa assim, e era um cara extremamente inteligente, mas criou uma bomba, tá vendo? Veja, a gente vê pessoas que têm habilidades e capacidades extraordinárias, mas eles usam aquilo para o mal, e a gente tem isso, a gente vê essas coisas assim no cotidiano, temos pessoas dentro da nossa família que têm habilidades extraordinárias, mas ele está usando aquilo para o bem e está usando para o mal. Então, infelizmente, o pecado, ele entra no ser humano e domina tudo, ele como uma tinta num copo, ele contamina tudo, ok? E assim também, então, aquela sabedoria que Deus havia dado ao homem, o homem agora usa essa sabedoria para fugir de Deus, para esvaziar a cruz de Cristo, para dizer, não, Cristo não, Deus não, nós nos salvamos a nós mesmos. Então, a sabedoria aqui não está no âmbito, e agora Paulo vai falar dessa sabedoria que ela é dada e revelada e ensinada pelo Espírito. Então Paulo vai falar que não é uma sabedoria deste mundo, dessa era, e nem dos poderosos dessa era. Quem são os poderosos dessa era? Paulo vai falar que os poderosos dessa era crucificaram o nosso Senhor, no próprio capítulo anterior. Os poderosos dessa época crucificaram o Senhor. Quem crucificou o Senhor? Os religiosos, os ricos, os poderosos, os políticos. Então essa classe é ruim toda a vida. Daí nasceu uma ideia de uma resistência aos políticos e aos ricos, principalmente nesse texto. Mas lembra, quem crucificou Jesus realmente foram os religiosos, realmente foram os ricos, realmente foram os políticos. Mas quem estava gritando era a multidão de pobres, analfabetos, miseráveis, que estavam gritando lá, crucificam, crucificam, crucificam. Então quem são os poderosos aqui? É todo aquele que não tem Cristo. Os poderosos dessa época são todas aquelas pessoas que acham que vão ser salvas pela sua própria religiosidade, que vão ser salvas pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Não, eu vou ser salvo porque eu faço boas obras, eu vou ser salvo porque eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, enfim, ou lá no final Deus vai dar um jeito em tudo. Opa, veja, essa pessoa pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa sem instrução, ou até um pobre, uma pessoa que tem inclusive grandes necessidades financeiras, mas ela esvazia a cruz de Cristo. Ela está dizendo, Cristo morreu à toa, porque eu vou me salvar a mim mesmo. Ninguém, aqui os poderosos, não diz respeito a simplesmente cargos políticos ou a dinheiro. As pessoas acreditam que podem salvar a si mesmas, a maioria delas são pobres. Então veja, os poderosos dessa época, a ideia aqui, o clichê aqui, dos poderosos, é que eles não precisam de Deus, eles são autossuficientes.
Então a ideia de poderosa, a linguagem de Paulo aqui, na realidade Paulo está usando uma ironia, porque os poderosos na realidade são fracos, eles não têm poder nenhum para salvar. Paulo é muito irônico nesse texto, ok? Ele usa de ironia quando ele fala, ele provoca os seus ouvintes, ele cutuca o povo, ok? Ele provoca as pessoas. Vocês estão se dizendo poderosos, mas vocês não podem se salvar. Veja a filosofia de vocês, veja a filosofia de Platão, Sócrates, Aristóteles, Heráclito, esse pessoal que viveu 700, 800, 1000 anos antes de Jesus nascer. O que deu da filosofia deles? Esses filósofos pré-socráticos, o que deu da filosofia deles? Eles melhoraram a vida deles, melhoraram o mundo, eles criaram uma civilização que se aproximou de Deus? Não! Pelo contrário, eles só se afastaram de Deus. E tudo isso que você está ouvindo hoje, filosofia, psicologia positiva, há 3.000 anos atrás isso já se falava, já se ventilava, já se ensinava, e a gente está achando que foi inventado agora, ok? Mas isso é muito antigo e nunca salvou ninguém, nunca aproximou ninguém de Cristo, nunca levou ninguém a próximo da cruz do nosso eu. Pelo contrário, esvazia-se a cruz. Então, quando Paulo usa essa expressão de poderosa, ele está sendo irônico com eles. Ele está provocando eles, está vendo? Vocês se dizem poderosos, mas vocês não têm poder nenhum sem Cristo Jesus. O grande poder não está em vocês, o poder está em Cristo. Versículo 7, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo é a sabedoria de Deus. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. E aqui, veja, você tem um contraste aqui. Você tem os poderosos e a sabedoria desta era, deste aion, ok? Desta era presente, da queda em diante. Mas Deus, e aqui, veja a arrogância do ser humano, os poderosos desse mundo, desta era, e aí entram todos os seres humanos caídos, que acham que podem viver sem Deus, que podem se salvar sem Deus, ok? Então você tem o orgulho, a arrogância do ser humano, que é a essência do pecado, o orgulho, mas você tem Deus que vem antes dos princípios das eras, antes da fundação do mundo, antes do universo existir. Não existia um átomo, não existiam células, não existia sol, não existia ser algum, não existiam anjos. Não existia nada e nem ninguém, estava Deus só e Ele mesmo. O Pai, o Filho e o Santo Espírito. Nada e nem ninguém existia. Não existia absolutamente nenhuma criatura e nada criado. E Deus diz: vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Nada existe a não ser debaixo da soberania. Ele é o eterno, Ele é antes de todas as coisas, antes de tudo Ele já existiu, antes do universo existir, Ele existiu. Nosso universo tem quase 14 bilhões de anos. Antes de tudo isso lá estava nosso Senhor, pleno, perfeito em si. Ele não criou tudo porque estava só. Uma doideira aí. Não, Deus estava tão só nele mesmo. Não. Deus é pleno nele mesmo. Ok? Ele é o eterno. Antes de tudo lá estava Ele. E depois que tudo findar, lá estará o nosso Senhor, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Então quem pode aconselhar? Quem pode dizer o que você está fazendo? Quem pode dizer assim para Deus: eu não concordo com você. Não, Senhor, o Senhor poderia ter feito isso, assim, assim, assim. Eu acho melhor que seria assim que você fizesse. Quem pode aconselhar Deus? Quem é você e eu e toda a humanidade, a não ser como micróbios numa gota d'água? Diante de todo o universo, estamos ali dialogando, dizendo que Deus deveria ou não fazer, ou que vamos ou não nos salvar. Quem somos nós, irmãos?
Quem pode aconselhar Deus? Ninguém. Então esse Deus que preordenou o quê? A sabedoria dele. A sabedoria dele é Cristo. É Cristo na cruz, é Cristo morrendo, ressuscitando. Ele determinou tudo, Ele criou todo o plano de salvação. O mistério que estava oculto, ninguém sabia. Pergunte para um filósofo qual o sentido da vida. Porque tudo existe. Porque tudo não é cinza, vai, me diz, porque tudo não é cinza. Porque tudo tem que ser bonito. Porque tudo tem que ser perfeito nessa natureza. Porque o corpo humano tem que ser perfeito, complexo desse jeito. Eles vão dizer, não tem razão, não tem motivo. Enquanto você não entender Deus, enquanto você não conhecer a Cristo, você não vai achar propósito nenhum na vida. O propósito da sua vida vai ser pagar boleto, vai ser juntar dinheiro para a próxima viagem, ou sei lá o quê, ou juntar dinheiro para comprar alguma coisa que você quer, e vai tocar um dia após o outro, morrendo de medo do dia da tua morte chegar. É isso que é a vida sem Cristo. Ela não tem sentido, ela não tem razão, ela não tem porquê. Mas no dia que você conhece a Cristo, você vai entender que o sentido da vida é a glória de Deus. Não é a sua glória, não é a minha glória, é a vontade de Deus, é a glória de Deus, é que o nome de Deus seja exaltado. Claro que tem que ser a glória dele. Por que não pode ser a minha glória e a sua? Por que não pode ser a glória de uma instituição? Porque quem existiu antes dele? Quem estava lá para dizer, Deus, você poderia fazer um plano de salvação assim? O Senhor poderia criar o mundo dessa maneira? Porque Deus poderia ter criado esse universo bilhões de vezes mais diferente do que ele era. E ele fez exatamente do jeito que ele fez. Quem estava lá para aconselhar ele? Para dizer, não, você faz assim, não faz assim. Você poderia ter feito assim ou não assim. Tem alguém maior do que Deus? Então tem que ser a glória dele. Não tem nada mais significativo na vida que viver para a glória de Deus. Porque se você viver para qualquer outra coisa, vai acabar. Mas quem vive para a glória de Deus vive para sempre. Porque a glória de Deus não tem fim. Ela é de eternidade. E não existe nada maior do que viver para Cristo. Porque Ele é de eternidade a eternidade. É isso que Paulo está dizendo para eles. Porque eu não vou cair na imoralidade, porque eu não vou dividir a igreja, porque eu não vou botar meu irmão no tribunal, porque eu não vou ficar bêbado na Santa Ceia. Porque eu estou vivendo para a glória de Deus. Não, Paulo poderia simplesmente escrever uma carta de uma folha. Pare de brigar, abandone as prostitutas, fiquem casados direito. Quantas vezes eu não falei para vocês, para não botar o irmão no tribunal? E pare de ficar bebendo na Santa Ceia. Acabou. 2, 3 versículos e matava a carta inteira. Mas o Evangelho é para além disso. Não é ética, faça ou não faça. Não, é entender a grandeza desse Deus. Esse Deus que, como o texto diz, versículo 7, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. O Deus de toda glória, Ele quer a nossa glória. Engraçado, agora o texto. Olha o versículo 7, leia aí comigo. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, de Cristo, do mistério que ninguém conhecia, do mistério que estava oculto, do qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória, para a nossa salvação, para que você e eu e todos os eleitos de Deus fossem salvos. Deus preordenou, Deus determinou, Deus planejou antes do universo existir, que tudo haveria de acontecer. E agindo Deus, quem é que vai se botar na frente e dizer, não, aqui, não, dessa risca pagar, você não passa, não. Quem vai fazer isso? E aqui já acaba a superstição de um monte de gente. Por isso que crente não tem que ter superstição, misticismo. Não, irmão. Cada fio de cabelo da sua cabeça está contado, sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz? Então pronto. Então você não tem que ser místico. Você tem que crer em Cristo. Você só vai partir daqui no dia que Cristo quiser. E é Ele que determinou o dia de você vir, quando
você teria que vir, como você teria que vir, em que família, em que país, com a cor dos seus olhos, o seu tamanho, a força que você teria. Ele determinou tudo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E a pergunta que antecede esse texto de Romanos 11:36 é: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele para que ele fique devendo o que tem que retribuir? Porque dele, por meio dele e para ele são todas. A ele a glória eternamente. Amém. Capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Está vendo? Essa teologia gigantesca que ninguém consegue chegar ao fim dela. E imediatamente você apresenta a sua vida para viver como um culto santo e agradável a Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está dizendo para eles exatamente isso. É isso que Paulo está falando para eles. Vivam a vida cristã a partir da cruz de Cristo, meus irmãos. Tem tantos textos aqui. Paulo vai falar em Colossenses 1:26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, mas pelo precioso sangue de Cristo que vocês foram salvos, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. O sangue de Jesus já era conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A Bíblia está repleta, não tem nem como ler. Apocalipse 13:8, que todos aqueles que vão adorar a besta, adoram a besta, porque não tem seus nomes escritos no livro da vida, e foram escritos antes da fundação do mundo. Meu nome já estava lá antes do universo ser formado. Deus já colocou lá o nome precioso, misericórdia. O nome do pecador estava lá, e o seu também. Ele já tinha posto. Apocalipse 13:8 já dizia, ok? Para a nossa glória, para a nossa salvação. Versículo 8: nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles tivessem entendido o plano de Deus, se a mente humana, se a inteligência humana, se o estudo acadêmico, se a filosofia, a psicologia, a religiosidade, o misticismo tivessem entendido a mente de Deus, o plano de Deus, eles jamais tinham crucificado a Cristo. Jamais tinham crucificado o Senhor da glória. É óbvio, não, aqui está o Senhor. Por isso que você vê que os primeiros a crer em Jesus não são os homens, são os demônios. Eles são os primeiros a se ajoelhar e a dizer: quem é? Por que viesse antes da hora Jesus, Filho do Deus vivo, para nos atormentar? Eles são os primeiros que conseguem identificar quem é Jesus. Os seres humanos não. Eles veem pão sendo multiplicado para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só que Jeremias vai dizer que tinha 20.000 pessoas lá. No dia seguinte, que milagre você faz? Jesus ressuscita mortos, e eles veem milagres, sinais, prodígios. Jesus revela o pensamento do coração que passa na mente dos caras. Rapaz, ele leu minha mente. O cara não se arrepende. Milagres, libertações, curas extraordinárias. Anda sobre as águas. Eles estão vendo, mas não conseguem crer. Porque isso só pelo Espírito de Deus. Só pelo Espírito de Deus. Se não tiver a ação do Espírito de Deus, tudo é inútil. Por isso que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito de Deus. Por isso que Pedro vai dizer, mulher, tu vai ganhar teu marido em silêncio. Quando ele vê a sua vida, você não ganha ninguém no grito. Você não converte ninguém no grito. Não é por força. Por isso que os pais não ganham seus filhos no grito.
Eles ganham seus filhos mostrando o quanto eles mesmos amam o Senhor. E os seus filhos vão ver esse grande amor que o meu pai, que a minha mãe tem por Cristo. E vão ouvir do pai e da mãe a grandeza extraordinária desse eterno Deus. E vão dizer: eu quero crer nesse Cristo. Não é por força, é pela ação de Deus. Eles não teriam crucificado o seu dragão. E aqui tem uma expressão maravilhosa: o Senhor crucificado, o Senhor da glória. Um contraste aqui extraordinário. Crucificado, está de humilhação, da morte terrível, da dor insuportável da crucificação. Mas eles crucificaram quem? O Senhor da glória, o eterno, o todo-poderoso, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles crucificaram o autor. Pedro vai dizer: vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram aquele que deu a todos vida. Veja, aí está a maldade suprema, a queda do ser humano. E aqui está a grande tragédia do pecado. É quando Deus morre no seu coração. Quando Deus morre no seu coração. Quando você vive sem Ele, ainda que religiosamente, em busca de uma autossalvação, e você esvazia a cruz de Cristo cada vez que você acha que é salvo, ou que vai ser salvo pelas boas obras, por um bom caráter, ou que você vai salvar a humanidade através da educação, ou de alguma outra coisa. Meus irmãos, nenhum dos poderosos entendeu isso, porque se tivesse entendido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Jamais teria crucificado o Senhor da glória. Versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Esse texto, irmãos, ele geralmente é entendido da maneira muito errada. O que olho algum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que jamais passou na mente humana. Então as pessoas acham que é o quê? Aquilo que a gente vai ver lá na glória, são as bênçãos que nós vamos receber lá na glória. Não, não é isso. O que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, e jamais passou na mente humana, é Cristo. É Cristo. Veja, o mistério que estava oculto dos séculos e gerações é Cristo. Por isso que o versículo 10, como é que começa o versículo 10? Mas Deus nos revelou. Veja, você já sabe quem é. Você não vai saber, você já sabe. Deus nos revelou a nós por meio do Espírito. O que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que jamais passou na mente humana, é que Deus mesmo entraria na nossa história. Deus amou o mundo e deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É isso que olho nunca viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais a mente humana conseguiu entender. É que Deus não nos deixou abandonados nesse mundo. Deus entrou na nossa história enviando o seu único Filho para nos salvar. Por isso que Paulo vai dizer: mas Deus o revelou a nós pelo Espírito, ou por meio do Espírito. Esse texto não está falando de coisas que Deus vai fazer, mas daquilo que Deus fez na cruz. É uma citação do profeta Isaías no capítulo 64, versículo 4. O capítulo começa, o capítulo anterior termina no desespero do profeta. O profeta está desesperado, o povo não tem recuperação, Israel não se arrepende, sofrimento, guerras, problemas. Deus está chamando o povo de Israel ao arrependimento, mas nada move o coração
de Israel para voltar para Deus. E aí ele começa o capítulo 64 dizendo: ah, se fendesses os céus e descesses, como o Senhor fez lá no Egito, como o Senhor lá no Egito fez, que o Senhor rasgou os céus e desceu com tudo, e quebrou as correntes e as cadeias, e libertou o povo de Israel. Porque, Senhor, eu estou vendo que se depender só deles, eles jamais vão ser livres. O Senhor precisa entrar na nossa história novamente. O Senhor precisa rasgar os céus e descer de novo. E aí ele cita esse texto: porque olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu, nem jamais passou na mente do ser humano de entender um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tem que usar aí na família de Jesus Cristo. Justamente. Ele está falando da pessoa maravilhosa, do Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E aqui tem uma imagem maravilhosa do Evangelho. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Que trabalho é esse? A cruz. Deus fez a sua obra na cruz. Eu glorifiquei o Pai, consumando a obra que Ele me deu, o trabalho que Ele me deu para fazer, na cruz do Calvário. Deus está entregando sua vida naquela cruz. Cristo Jesus entregando a sua vida, fazendo um trabalho que nós não podemos fazer. A única coisa que você pode fazer é esperar. Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A fé é isso. É quando nós esperamos a salvação de Deus. Nós não podemos salvar a nós mesmos, nós não podemos ir à cruz, nós não podemos pagar os nossos pecados, nós não podemos vencer o pecado, a morte, o diabo, o inferno. Nós não podemos vencer nada. Então a única coisa que nos resta é que Deus venha, como Ele desceu no Egito e derrotou o Egito e libertou o povo de Israel. Que Deus agora faça uma obra muito maior. Que Ele venha, desça o Emanuel de Deus, entre na nossa história para vencer na cruz do Calvário aquilo que jamais nós podemos vencer e fazer um trabalho que nós jamais poderíamos fazer, mas que nós esperamos que Ele faça. Fé é esperar. O trabalho do Deus que olho nem viu, nem ouvido nenhum ouviu, o Deus que trabalha por aqueles que Ele espera. Mas é interessante que Paulo vai falar do Deus que preparou para aqueles que o amam. Olha na sua Bíblia, versículo 9, daqueles que o amam. Veja que amar a Deus e esperar em Deus é a mesma coisa. Fé é isso, é esperar em amor. Eu sou salvo não pela minha força, mas na força do Deus Todo-Poderoso. Eu não sou salvo por mim mesmo, eu sou salvo por Deus. Deus é que me salvou, eu não me salvei. Não foi eu que escolhi a Deus, foi Ele que me escolheu. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis muito fruto. Esse é o Deus que fez o trabalho que ninguém poderia fazer. Sabe por que as seitas reúnem tanta gente? Porque lá as pessoas têm que fazer o trabalho para se salvar. Vocês viram agora na Nigéria, no país africano, se não me engano, na Nigéria, que mais de 300 pessoas, os ossos de mais de 300, a maioria crianças, foram achados numa seita evangélica, uma igreja. As pessoas achavam que iam ser salvas pelo jejum. E jejuaram, colocaram seus filhos para jejuar, morreram. Já acharam mais de 300 corpos lá, ossos, né? De pessoas. E assim você vai vendo que as seitas enchem. Por quê? Porque lá você se salva. E o ser humano não quer depender de Deus, ele quer salvar a si mesmo. Eu quero me salvar jejuando, eu quero me salvar orando, meditando, eu quero me salvar fazendo boas obras.
Eu quero me salvar carregando uma cruz, pagando promessa. Eu quero me salvar na minha força. Mas o texto diz que não tem como. Que todos pecaram e não há mais o que fazer. Estamos irrecuperáveis. Não voltamos a Deus sozinhos. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos: não há nem o justo, não há nem o sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E Paulo, quando escreve Romanos, ele está na cidade de Corinto. Interessante como Corinto e Romanos dialogam profundamente. Profundamente. Ok? Porque Paulo está escrevendo a carta de Romanos na cidade de Corinto, enquanto ele estava. Então, meus irmãos, aqui está o Deus que trabalha. E que bom que ele revelou isso para mim e para você. Porque senão você ia passar o resto da sua vida tentando salvar-se a si mesmo, perdoar seus próprios pecados e partiria para a eternidade sem Cristo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, amada igreja, está a missão da igreja. Ninguém vai salvar-se a si mesmo. Ninguém. A criança da sua casa, seu filho. Quando eu e minha esposa nós tivemos os nossos filhos, nós éramos crentes, salvos em Cristo Jesus, lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Já há anos, o nosso casamento foi diante do Senhor da glória, em santidade. Mas os nossos dois filhos são pecadores. Engraçado, pensei que já iam nascer crente. Não, eles nasceram precisando de Cristo. Eles nasceram necessitando da salvação em Cristo, porque a carne só produz carne. Não tem outra coisa, irmãos. Todo ser humano que nasce precisa de Cristo Jesus. E aqui está a sua missão cristã. Pregar o Evangelho para cada... As crianças da sua família estão todas elas perdidas. E elas não podem atravessar a eternidade sem Cristo Jesus. Ninguém é salvo por idade, ninguém é salvo por boas obras, ninguém é salvo porque é velho, porque é novo. Pela graça, mediante, isso não vem de vós, um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, cristão, deixa eu te dizer, todas as pessoas da sua família estão perdidas, precisam de que alguém pregue o Evangelho para elas. Agora olha para mim. Ninguém nessa cidade está salvo sem a pregação do Evangelho. Olha o bem que você pode fazer às pessoas dessa cidade, mas olha o mal que você pode fazer às pessoas dessa cidade se você se calar. O bem se você pregar o Evangelho. Deus trabalhou por você, entregando seu filho naquela cruz, vencendo o pecado, a morte, o inferno, o diabo, os demônios, naquela cruz, aquilo que você jamais poderia fazer. Cristo está perdoando os seus pecados, venha para Ele. Mas olha a tragédia que você vai fazer se você se calar. Olha o mal que você vai fazer, você quando se cala, cristão. Quando você se omite da sua missão, cristão, de anunciar o Evangelho. Você está simplesmente olhando essas pessoas caminhando para o inferno e assistindo o espetáculo. Então não faça isso. Por isso que a igreja sempre tem que crescer. A igreja tem que crescer. E Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Tem que ter crente novo dia a dia. Você precisa pregar o Evangelho dia a dia. Se você se calar, Deus vai cobrar de você. Você não pode se calar. Isso não é tarefa do pastor ou de um grupo da igreja. Todo cristão tem essa ordenança. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura.
Não se cale, meu irmão. Não se omita, meu irmão. Não seja como Jonas, que desobedientemente fugiu, porque queria ver a condenação de uma cidade inteira. E Deus, na sua misericórdia, salvou mais de 120.000 pessoas em 3 dias. Porque um homem passou naquela cidade e disse: em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Você não pode se calar. Veja como o seu testemunho pessoal é importante. Veja como você anunciar o Evangelho é importante. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que um espírita vai anunciar o Evangelho? Esse que eu estou anunciando para você agora. Você acha que o padre vai anunciar esse Evangelho que eu estou falando para você agora? Sabe o que o padre vai dizer? Você é salvo quando a água benta bate você aqui na missa. Quem você acha que vai pregar esse Evangelho? Apenas os cristãos verdadeiros. Não se calem. Abre a tua boca, porque diz o Senhor: eu tenho muito povo nesta cidade. Foi isso que Deus disse para Paulo na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto. Não te cales, Paulo. Não tenha medo. Ninguém vai fazer mal contra você, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Quanto povo Deus tem nessa cidade aqui? De Samambaia? Muito. E o que Ele quer? Que o seu povo pregue o Evangelho. Não importa a sua idade, não importa se você tem talento ou não. Do mesmo jeito que você puxa o papo do clima, fale de Jesus. Porque para falar do clima, todo mundo fala: eita, mas está seco. Eita, que está faltando chuva. Eita, que está secura demais. Ai, eu estou com a minha boca seca. Fala com pessoas que nunca conheceram na vida do clima, porque tu não fala de Jesus Cristo. Tem coragem de abrir a boca para falar do clima, não vai falar de Cristo Jesus? Não, meu irmão, por favor, tenha coragem, pregue o Evangelho, porque ninguém vai ser salvo fora de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém, a não ser por Ele. E Deus te deu essa responsabilidade a cada um de nós. Não nos omitamos, preguemos de coração o Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, amado irmão.